Donald Trump diz que Lula pode ligar para ele a qualquer momento sobre as tarifas de 50% que Washington impôs ao Brasil. As medidas resultam da raiva de Trump pela acusação de seu aliado, ex-presidente Jair Bolsonaro, por conspirar para anular a eleição de Lula em 2023. As tarifas devem impactar commodities brasileiras como carne, café, açúcar, aço e alumínio. Mas Lula não vai ceder, e não há qualquer indicação de que ele intervirá no processo judicial. Para mais sobre este atrito entre Trump e o presidente do Brasil, recebo Anthony Pereira, diretor do Centro Kimberly Green de Estudos Latino-Americanos na Universidade Internacional da Flórida. Bom dia, Anthony, e muito obrigado por se juntar a nós sobre este conflito tarifário. Essas tarifas impostas pela administração Trump, quem perde mais? Estados Unidos ou Brasil? Bem, acho que haverá perdas de ambos os lados, porque como você disse agora mesmo, alguns desses produtos que serão tarifados com essa taxa de 50% são produtos que os americanos usam com frequência, como o café. Então acho que haverá impactos de ambos os lados. Na verdade, não há muito espaço para manobra, eu não acho, para o governo brasileiro, para a administração Lula, porque a principal demanda, e esta foi uma postagem no Truth Social, que foi divulgada pelo presidente Trump em 9 de julho, era principalmente sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, no qual Lula não está em posição de interferir. É, portanto, muito incomum, nesse sentido, que surja dessa projeção do presidente Trump no cenário brasileiro de suas próprias dificuldades com a lei devido à alegada tentativa de insurreição em 2021. Então, a probabilidade é que o Brasil retalie com tarifas recíprocas, e o presidente Lula já disse que o fará, mas, no geral, a sua popularidade e a taxa de aprovação do seu governo subiram como resultado disto. E o Eduardo, filho de Jair Bolsonaro, agradeceu a sanção de Alexandre de Moraes pela administração Trump, o juiz que investiga seu pai, mas não foi bem recebida no Brasil. Não, acho que o efeito geral, o efeito imediato do anúncio dessas tarifas tem sido o de marginalizar o movimento bolsonarista e torná-lo mais fraco. A Piauí, uma revista muito conceituada, uma espécie de revista mensal de ideias e atualidades, a capa deles, tem uma lista de nomes de traidores, incluindo o nome de Eduardo Bolsonaro. Então há muitas pessoas na centro-esquerda que estão se distanciando desse tipo de ação, porque Eduardo Bolsonaro abraçou a ideia de que as tarifas são necessárias para tentar pressionar o presidente Lula, o Congresso brasileiro. Mas muitas pessoas estão dizendo, bem, que tipo de nacionalismo ou que tipo de patriotismo é esse se o próprio Eduardo está disposto a impor sofrimento, aos seus compatriotas, e há vários setores econômicos que são muito importantes para o Brasil. Então, politicamente, essas tarifas ricochetearam ou viraram um bumerangue para o movimento bolsonarista. E voltando ao Trump por um momento, o Brasil é um dos poucos países no mundo com os quais o ZEUA tem superávit comercial, algo que tem sido verdade desde 2007. Então, estará Trump a dar um tiro no próprio pé, efetivamente, no sentido de que isto vai contra o seu objetivo declarado ao impor tarifas? No entanto, ele parece estar com a atenção em algo completamente diferente aqui. Sim. É inconsistente com a mensagem que recebemos antes. No dia da libertação, Trump tinha um pôster exibindo os grandes déficits comerciais bilaterais entre o ZEUA e seus parceiros, e as tarifas pareciam ligadas a isso. Isso é totalmente diferente. Este país. O Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, tanto em bens quanto em serviços, há muito tempo.
E apesar disso, por essa razão política bastante bizarra, relacionada ao julgamento, eles estão recebendo as maiores tarifas, as tarifas mais altas de todos os parceiros comerciais do EUA. Então parece, eu acho que sabe, o espanto do lado brasileiro é que isso é arbitrário, é caprichoso e eles não podem de forma alguma sucumbir a isso. Eles têm que manter sua posição. Então acho que será interessante ver as consequências econômicas. Como você estava sugerindo agora há pouco, é provável que o impacto seja tão pesado para o lado americano quanto para o lado brasileiro. E, no fim, apenas 12% das exportações totais do Brasil vão para os EUA. Então, creio que o país superará a tempestade. E Donald Trump diz que Lula só precisa ligar para ele ou ele para Lula. Lula, claramente não vai intervir no processo judicial, mas se ele fosse ligar para Donald Trump, o que de fato Trump poderia esperar que ele realmente apresentasse? Será que seria algo mais transacional e talvez fechar um acordo, como Trump gosta de dizer? Sim, talvez haja espaço para negociação transacional. Sabe, os EUA exportam o etanol, por exemplo, para o Brasil, e os brasileiros poderiam dizer, bem, poderíamos baixar nossas tarifas sobre esse produto americano se, sabe, de forma recíproca, porque há uma longa lista de isenções de exportações brasileiras para os Narsen EUA, sem a tarifa de 50%, apenas 10%, há espaço para negociação. Mas senadores brasileiros e o ministro das Relações Exteriores vieram ao EUA na semana passada e não fizeram muitos avanços. Então não é nada encorajador o fato de que eles não foram capazes de fazer grandes avanços. Parece que houve uma conversa entre o ministro Vieira do Brasil e Howard Lutnick, secretário de Comércio do EUA, mas não foi muito bem sucedida. Então, o fato de que essas delegações não conseguiram fazer progressos não torna a possível conversa Trump-Lula muito promissora. Mas, sabe, é sempre uma possibilidade. Eu quero dizer, Trump é muito transacional, então pode haver alguma forma de diminuir algumas dessas tarifas. Muito obrigado. Anthony Pereira, diretor do Centro Kimberly Green para América Latina e Caribe na Florida International University.